A manhã de segunda-feira já vinha quente quando o relógio da parede marcou pouco depois das 8. No grande auditório da Universidade Pública de São Paulo, o ar parado misturava cheiro de café barato e cadernos velhos. Carlos Menezes, professor de filosofia contemporânea, ajustava os óculos com um gesto automático. Tinha 54 anos, 20 e tantos deles passados naquele mesmo palco, diante de rostos jovens que iam e vinham. Ele caminhava devagar entre as mesas, a voz segura, quase cansada de repetir certezas. Falava de razão, de limites da fé, do que chamava de ilusões humanas. Alguns alunos copiavam sem pensar, outros apenas esperavam o tempo passar. Então, Carlos parou. Tirou do bolso do paletó um relógio antigo, de metal gasto, e o colocou sobre a mesa com cuidado exagerado. "Vou dar 3 minutos", disse, sem levantar o tom. 180 estudantes se entreolharam. Um riso nervoso correu pela sala. Carlos explicou o desafio como quem conduz um experimento simples. Se Deus existisse, aquele seria o momento de provar. O silêncio que se seguiu não era reverente, mas pesado. Para Carlos, era apenas mais uma manhã confirmando o que ele sempre acreditou. O silêncio terminou sem surpresa. O relógio antigo continuou marcando o tempo com o mesmo tique discreto, indiferente ao desafio lançado. Carlos sorriu de canto, recolheu o objeto e o guardou no bolso como quem encerra um ritual rotineiro. Para ele, aquilo não era provocação gratuita, mas método. Havia feito variações daquele gesto centenas de vezes, em salas diferentes, cidades diferentes, sempre com o mesmo resultado previsível. Nenhuma resposta, nenhum sinal. Apenas o vazio que ele considerava honesto. Carlos Menezes não era um professor comum. Dentro da universidade, seu nome circulava com respeito e cautela. Publicara livros adotados em cursos de filosofia, sociologia e até direito. Era convidado para congressos, mesas redondas e entrevistas em rádios públicas. Fora dali, tornara-se uma figura conhecida por debates televisionados, onde desmontava argumentos religiosos com paciência cirúrgica. Não gritava, não ironizava em excesso. Preferia a frieza dos conceitos, o peso das palavras bem escolhidas. Por isso, cobrava caro. Um convite para palestrar rendia até R$ 8.000, pagos sem negociação por instituições que queriam audiência e polêmica controlada. Naquele auditório, a maioria dos estudantes já sabia o que esperar. Alguns escolhiam suas disciplinas justamente por causa dele. Gostavam da sensação de assistir a alguém que parecia inabalável, quase imune a dúvidas. Outros vinham por obrigação curricular e suportavam a postura altiva com resignação. Havia ainda os que se divertiam, tratando as aulas como um espetáculo. Risos surgiam nos momentos certos, como aplausos contidos. Mas nem todos reagiam da mesma forma. Ana estava sentada na 5ª fileira, perto do corredor. Tinha 22 anos e segurava a caneta com força excessiva, como se ela pudesse escapar. Não ria. Também não escrevia. Sentia algo apertar por dentro, um desconforto antigo, difícil de explicar. Não era raiva do professor, nem vontade de enfrentá-lo. Era mais parecido com a sensação de ser exposta sem consentimento, como se algo íntimo estivesse sendo examinado diante de estranhos. Ela crescera em um bairro simples, filha de uma costureira e de um motorista de ônibus. A fé sempre fizera parte da casa, não como discurso, mas como hábito silencioso. Orações curtas antes de dormir, um agradecimento antes do almoço de domingo, nada que pudesse virar debate acadêmico. Ana nunca pensara muito sobre isso até entrar na universidade. Ali, tudo parecia precisar de defesa, justificativa, prova.
e ela não se sentia preparada para nenhuma dessas coisas. Quando Carlos declarou vitória, afirmando que a inexistência de resposta confirmava a natureza inventada de Deus, Ana baixou os olhos. O peito apertou mais forte, não como quem perde uma discussão, mas como quem perde algo sem saber exatamente o que. Ainda assim, permaneceu em silêncio. Não queria ser vista. Não queria ser chamada de ingênua. O silêncio, naquele momento, parecia mais seguro. Carlos voltou ao quadro, pegou o giz e escreveu conceitos com letras firmes. Falou sobre construções sociais, sobre a necessidade humana de criar sentido diante do caos. Seu tom era didático, quase paternal. Para ele, aquele exercício não era crueldade, mas libertação. Acreditava sinceramente que livrava os jovens de ilusões que considerava perigosas. Em sua mente, a fé não era apenas um erro intelectual, mas um atraso coletivo. O clima na sala, porém, estava diferente. Algo havia ficado suspenso no ar. Alguns alunos ainda riam, comentando em voz baixa. Outros olhavam para o relógio, esperando o intervalo. Havia também um tipo de inquietação difusa, como se o desafio tivesse aberto uma porta que ninguém sabia fechar direito. Carlos percebeu, mas ignorou. Estava acostumado a esse tipo de tensão inicial. Sabia que, com o tempo, ela se dissolveria em conceitos, notas e provas. A sala sempre acabava voltando ao controle. Sempre. Enquanto falava, ele se lembrava vagamente de quando começara a usar aquele método. Não fora por ódio à fé, como muitos supunham. No início, havia sido quase pessoal, uma necessidade de colocar ordem em algo que o incomodava desde jovem. Com os anos, transformara-se em marca registrada. As pessoas esperavam aquilo dele, e ele correspondia. Ana, por sua vez, sentia o coração bater mais rápido. Pensou em levantar a mão, em dizer qualquer coisa, nem que fosse uma pergunta simples. Mas a imagem de quase 180 rostos se virando para ela paralisava. Preferiu ficar quieta, olhando para a própria mochila, onde um pequeno caderno com capa azul estava guardado. Dentro dele, havia anotações que ela nunca mostrava a ninguém. Pensamentos soltos, perguntas sem resposta. Sentiu vergonha só de lembrar. O professor continuava. Citava filósofos, datas, correntes de pensamento, tudo muito organizado, tudo muito seguro. Ainda assim, havia algo em seu rosto que poucos notavam. Um cansaço discreto, escondido atrás da postura confiante. Carlos falava como quem repete uma defesa antiga, bem ensaiada, mas já gasta pelo uso excessivo. Alguns alunos mais atentos percebiam pequenas fissuras, um leve tremor na mão ao apagar o quadro, uma pausa um pouco longa demais antes de certas frases. Nada que comprometesse sua autoridade, mas o suficiente para sugerir que aquela segurança tinha custo. O desafio de poucos minutos ecoava mais do que ele gostaria de admitir. Não por dúvida, mas por hábito. Sempre que fazia aquilo, algo antigo se movia por dentro, como uma lembrança mal resolvida que insistia em bater a porta. Ele a empurrava de volta com argumentos, como sempre fizera. O auditório, grande demais para aquela turma, amplificava sons e silêncios. Um ventilador antigo girava preguiçoso no teto, espalhando ar quente sem aliviar o desconforto. Lá fora, a cidade seguia seu ritmo caótico, ônibus lotados, buzinas, vendedores ambulantes. Dentro, o tempo parecia mais lento, espesso. Ana respirou fundo, tentando se acalmar. Pensou na mãe, que sempre dizia que nem toda a verdade precisava ser defendida em voz alta. Pensou também que talvez aquele não fosse o lugar para qualquer tipo de confronto. Ainda assim, algo dentro dela se recusava a aceitar a cena como simples aula. Quando Carlos concluiu aquele bloco de explicações,
apoiou as mãos na mesa e olhou para a sala com expressão satisfeita. Disse que aquele exercício mostrava como a razão, quando bem aplicada, não precisava de truques. Alguns alunos assentiram, outros apenas aguardavam o fim. A tensão não explodiu. Não houve discussão aberta nem protesto. Foi um tipo de tensão silenciosa, que se alojou nos cantos da sala e nos pensamentos de alguns poucos. Para a maioria, aquela manhã seria esquecida em poucos dias, diluída entre provas e trabalhos. Para outros, sem que soubessem ainda, algo havia sido deslocado. Carlos acreditava ter vencido mais uma vez. Ana acreditava ter perdido algo que não sabia nomear. O relógio, guardado no bolso do professor, continuava marcando o tempo, alheio às pequenas rachaduras que começavam a se formar naquele espaço aparentemente sob controle. Carlos ainda estava escrevendo no quadro quando sentiu algo diferente no fundo do auditório. Não foi um barulho claro, nem uma interrupção evidente. Foi mais uma mudança de ar, como quando alguém entra em um ambiente fechado, trazendo consigo outro ritmo. Ele fez uma pausa breve, sem saber exatamente porquê, e então ouviu o rangido leve da porta se abrindo. Poucos alunos se viraram. A maioria estava habituada a atrasos, entradas discretas, pedidos silenciosos de desculpa. Mas aquele homem não parecia um aluno atrasado. Entrou devagar, sem pressa, como se tivesse certeza de que aquele era exatamente o lugar onde deveria estar. Vestia roupas claras, simples demais para o padrão comum da universidade. Uma camisa de algodão já bem usada, calça leve, sandálias gastas que contrastavam com o chão polido do auditório. Não carregava mochila, nem cadernos, nem celular à vista. Ele fechou a porta com cuidado excessivo, como quem não quer interromper um pensamento alheio, e caminhou alguns passos até encontrar um assento vazio. Escolheu uma cadeira isolada, longe dos grupos, quase encostada na parede lateral. Sentou-se com naturalidade, apoiando as mãos sobre as próprias pernas, e ergueu o olhar para o professor. Carlos sentiu um incômodo que não soube explicar. Não gostava de ser observado daquela forma direta, sem curiosidade exagerada, sem julgamento visível. Continuou a aula, mas perdeu o fio da frase por um segundo. Recuperou-se rápido. Não era a primeira vez que alguém estranho aparecia. A universidade era pública, aberta. Ainda assim, havia algo naquele homem que não se encaixava. Ana percebeu imediatamente. Desde a quinta fileira, viu o momento exato em que ele entrou. Não soube por quê, mas sentiu o peito relaxar um pouco, como se o ar tivesse ficado menos pesado. Observou os detalhes quase sem querer. O jeito calmo de andar, o olhar atento, mas sereno. Ele parecia mais jovem do que a maioria dos professores, talvez perto dos 30 anos, mas havia algo em sua expressão que não combinava com pressa ou ansiedade. Era como se estivesse acostumado a esperar. O professor retomou a explicação, falando sobre lógica e critérios de verificação. O homem ouviu em silêncio, sem anotar nada, sem cruzar os braços, sem sinal de desafio. Apenas escutava. Seus olhos se moviam lentamente pela sala, passando pelos estudantes, pelo quadro, voltando sempre ao rosto de Carlos. Alguns minutos se passaram assim, até que no meio de uma frase, o homem levantou a mão. O gesto foi simples, educado, quase tímido. Mesmo assim, chamou atenção. Carlos parou de falar. O auditório inteiro pareceu despertar ao mesmo tempo. Não era comum que desconhecidos pedissem a palavra ali. Sim, disse o professor, com a voz firme, mas já carregando certa irritação contida. O senhor é aluno desta disciplina? O homem manteve a mão levantada por um instante, depois abaixou devagar. Não, respondeu, em tom baixo, mas perfeitamente audível.
Não sou. Um murmúrio atravessou a sala. Carlos franziu a testa. Então peço que aguarde o intervalo. Esta é uma aula regular. O homem assentiu levemente com a cabeça, como se aceitasse a regra, mas não se moveu. Houve um breve silêncio, desconfortável. É só uma pergunta, disse ele com simplicidade. Prometo ser rápido. Carlos hesitou. Algo naquele pedido, talvez a ausência completa de provocação, o fez concordar contra a própria vontade. Muito bem, respondeu. Qual é a pergunta? O homem respirou fundo antes de falar, não como quem se prepara para um ataque, mas como quem escolhe as palavras com cuidado. O método que o senhor usou agora há pouco, disse, referindo-se ao desafio do relógio. Ele realmente prova alguma coisa? Ou apenas estabelece regras humanas para algo que, se existisse, não estaria obrigado a segui-las? O silêncio que se seguiu foi mais denso do que qualquer outro daquela manhã. Carlos sentiu o rosto esquentar. Não era uma pergunta agressiva. Não havia ironia. Justamente por isso, o impacto foi maior. Ele respondeu automaticamente, apoiando-se no que já dissera tantas vezes antes, falando de lógica, de ônus da prova, de limites do discurso racional. Enquanto falava, percebeu que o homem não o interrompia, não balançava a cabeça em discordância, não sorria. Apenas escutava, com atenção real. Entendo, disse o homem quando Carlos terminou. Mas não lhe parece que, ao fazer isso, o senhor não está testando a existência de algo, e sim reafirmando a própria posição? Alguns alunos trocaram olhares. Outros se inclinaram para a frente nas cadeiras. Ana sentiu um arrepio leve percorrer os braços. Aquela pergunta tocava em algo que ela nunca soubera formular. Carlos apertou os lábios. Havia sido questionado muitas vezes, mas raramente daquela forma. Não havia ali desejo de vencer um debate. Era mais parecido com alguém abrindo uma janela. E quem é o senhor para fazer esse tipo de questionamento? Perguntou o professor, já com certa dureza. Qual é o seu nome? O homem não pareceu ofendido. Demorou um segundo a responder, como se o nome fosse um detalhe menor. Lucas, disse apenas. Nenhum sobrenome, nenhuma explicação adicional. Lucas voltou a se sentar, sem triunfalismo. O professor percebeu com incômodo crescente que a sala já não estava completamente sob seu controle. Algo havia se deslocado, não por força, não por espetáculo, mas pela presença silenciosa daquele estranho que, sem levantar a voz, havia colocado uma dúvida onde antes só havia certeza. Ana olhou para Lucas mais uma vez. Pela primeira vez naquela manhã, sentiu que não estava sozinha em seu desconforto. E Carlos, mesmo sem admitir, sentiu algo semelhante. Uma fissura leve, quase imperceptível, começando a se abrir bem no centro de sua segurança. Carlos tentou recuperar o controle com ironia. Endireitou o corpo, cruzou os braços por um instante e deixou escapar um sorriso curto, treinado ao longo de anos de debates públicos. Lucas, então, repetiu, como quem testa o peso do nome. Você aparece sem matrícula, sem credencial, interrompe uma aula universitária e espera que levemos suas perguntas a sério? Alguns alunos riram, aliviados por ver o professor retomar o tom conhecido. Outros permaneceram em silêncio. Lucas não respondeu de imediato. Não parecia acuado, nem desafiador. Apenas levantou-se novamente, devagar, como se cada movimento tivesse tempo suficiente para acontecer. Não espero nada, disse. Só achei que a pergunta merecia existir. A simplicidade da resposta irritou Carlos mais do que um ataque direto. Ele começou a andar de um lado para o outro, o som dos sapatos ecoando no auditório.
Filosofia não é lugar para achismos, retrucou. Trabalhamos com argumentos, não com sensações pessoais. Concordo, respondeu Lucas. Por isso estou perguntando sobre o argumento, não sobre a sua crença. A frase caiu como um objeto pesado no chão. Carlos parou de andar. A distinção era clara demais. Ele respirou fundo e voltou ao ataque. Agora com mais rigor técnico, citando autores, definindo conceitos, falando de método científico, de verificabilidade, de coerência interna. Sua voz encheu a sala, segura, articulada. Durante alguns minutos parecia que tudo voltaria ao eixo habitual. Lucas ouviu tudo sem interromper. Quando Carlos terminou, com um leve aceno de cabeça que costumava marcar o fim de um raciocínio irrefutável, ele falou novamente. O senhor fala de coerência, disse. Mas não lhe parece curioso que tanta energia seja gasta tentando provar a inexistência de algo que, segundo o próprio argumento, não teria importância alguma? O professor sentiu um aperto rápido no estômago. Aquela pergunta não estava nos livros. Não havia resposta pronta. Isso é retórica, disse Carlos, elevando um pouco o tom. Uma tentativa emocional de desviar o foco. Talvez, respondeu Lucas. Ou talvez seja apenas cansaço. O murmúrio voltou a percorrer a sala. Ana sentiu o coração acelerar. O modo como aquela palavra foi dita, sem acusação, sem desprezo, parecia apontar para algo escondido. Carlos franziu a testa. Cansaço de quê? Perguntou. Lucas hesitou por um segundo. Seus olhos encontraram os do professor, não como quem enfrenta, mas como quem reconhece. De lutar contra algo que o senhor diz não existir. O silêncio que se seguiu foi quase físico. Carlos abriu a boca para responder, mas nenhuma frase se encaixava direito. Sentiu uma irritação diferente, mais profunda. Não era a raiva do estranho, mas de si mesmo por estar ali, exposto, diante de quase 200 pessoas, sem o escudo habitual da lógica impecável. Isso está fora do escopo da aula, disse por fim. O senhor precisa se retirar. Lucas assentiu. Pegou novamente suas sandálias com as mãos, como se estivesse pronto para ir, mas antes de dar qualquer passo, falou mais uma vez. Posso fazer só mais uma pergunta? Carlos queria dizer não. Sentiu o controle escapar por detalhes mínimos, o tom da sala, os olhares atentos, o próprio ritmo da respiração. Ainda assim, assentiu. Talvez por orgulho, talvez por curiosidade. Quando foi a última vez que o senhor fez uma pergunta sem já saber a resposta? A pergunta não era filosófica, era pessoal demais. Carlos sentiu a garganta secar. Pensou em responder com sarcasmo, em transformar aquilo em piada acadêmica, mas algo travou. Por um breve instante, imagens antigas ameaçaram emergir. Um quarto de hospital, um cheiro forte de desinfetante, uma promessa dita às pressas. Ele piscou, afastando o pensamento com força. Chega, disse, mais baixo do que pretendia. Aula encerrada por hoje. Os alunos se entreolharam, surpresos. Nunca tinham visto Carlos terminar uma aula assim, no meio, sem conclusão. Ele pegou seus papéis com movimentos bruscos, evitando olhar para Lucas. O estranho, por sua vez, não sorriu, não demonstrou vitória. Apenas inclinou levemente a cabeça, em um gesto que poderia ser agradecimento ou despedida, e caminhou em direção à porta. Seus passos eram calmos, quase silenciosos. Antes de sair, voltou-se uma última vez para a sala. Seu olhar passou pelos alunos, detendo-se por um segundo em Ana. Não havia intensidade exagerada, nem promessa alguma,
apenas atenção. Quando a porta se fechou, o auditório permaneceu quieto. Carlos ficou parado atrás da mesa, sentindo algo estranho se espalhar pelo peito. Não era humilhação aberta, mas uma sensação incômoda de ter sido visto além do papel que interpretara por tanto tempo. Ana guardou a caneta na mochila com mãos trêmulas. Não sabia explicar, mas tinha certeza de que aquela aula não terminara ali. Algo tinha sido deslocado, não apenas nas ideias, mas em um lugar mais fundo, onde palavras costumavam não alcançar. Carlos passou o resto do dia em automático. Saiu do auditório sem se despedir de ninguém, atravessou o campus ignorando cumprimentos e entrou no carro como quem foge de um lugar perigoso. O trânsito da cidade o engoliu rápido, buzinas e calor, mas nada disso conseguia abafar o eco daquelas perguntas. Não era o conteúdo, era o tom. A maneira como Lucas falara, como se não estivesse tentando vencer nada. Em casa, o apartamento parecia menor do que de costume. 2 quartos, móveis funcionais, silêncio demais. Carlos largou a pasta sobre a mesa e ficou parado por alguns minutos, sem ligar a televisão, sem pegar o celular. Sentia uma pressão estranha no peito, algo entre raiva e cansaço profundo. Serviu-se de um copo de água, bebeu devagar, como se isso pudesse organizar os pensamentos. Tentou racionalizar. Disse a si mesmo que fora apenas um invasor bem articulado, alguém treinado em retórica. Nada além disso. Ainda assim, ao fechar os olhos, não via argumentos, mas um olhar calmo demais para aquele contexto. Na noite seguinte, voltou à universidade para outra aula. Esperava que tudo estivesse normal. Não estava. Os alunos estavam diferentes, mais quietos, menos risadas. Alguns cochichavam quando ele entrava. Carlos sentiu um leve desconforto, mas começou a aula como sempre. Falou durante quase meia hora sem interrupções. Nenhuma mão levantada, nenhuma provocação. Aquilo que antes lhe dava controle, agora parecia um peso. Foi então que a porta do auditório se abriu novamente. Desta vez, quase todos perceberam. Lucas entrou do mesmo jeito, com a mesma calma, como se o tempo tivesse passado apenas para os outros. Carlos sentiu o estômago se contrair. O homem se sentou no fundo, no mesmo lugar. Não pediu a palavra, apenas ficou ali. O professor tentou ignorá-lo, mas as palavras começaram a sair truncadas. Perdeu uma citação, trocou conceitos simples, irritou-se consigo mesmo. Parou. O senhor voltou, disse sem esconder atenção. Lucas assentiu. Sim. Eu pedi que não interrompesse minhas aulas. Não vim interromper, respondeu. Vim ouvir. Carlos respirou fundo, sentindo o calor subir pelo rosto. O que você quer? Perguntou, direto, abandonando qualquer formalidade acadêmica. Lucas demorou a responder. Quando falou, sua voz não se elevou. Ontem o senhor me perguntou quem eu era para fazer certas perguntas. Hoje, sou eu quem pergunta se o senhor realmente quer respostas. O auditório ficou imóvel. Carlos riu, curto, sem humor. Você acha que me conhece? Disse. Acha que uma tarde de provocações filosóficas lhe dá esse direito? Lucas se levantou. Caminhou alguns passos à frente, parando a uma distância respeitosa da mesa do professor. Não acho que o conheço, disse. Mas sei reconhecer quando alguém carrega uma ferida antiga e constrói uma vida inteira para não tocá-la. O impacto foi imediato. Carlos sentiu o corpo enrijecer. Isso é inaceitável, retrucou. Você não sabe nada sobre mim. Sei que seu pai morreu em um acidente de ônibus.
disse Lucas, com a mesma serenidade. Foi numa manhã chuvosa, quando o senhor ainda era jovem. Sei que aconteceu no ano de 1996. Um murmúrio de espanto atravessou a sala. Carlos empalideceu. Chega, disse, com a voz falhando pela primeira vez. Saia daqui agora. Lucas não se moveu. Sei também, continuou, que dias antes, o senhor prometeu à sua mãe, em um hospital público, que estaria presente quando ela precisasse, e que não conseguiu cumprir essa promessa no último dia. O silêncio agora era absoluto. Carlos sentiu as pernas enfraquecerem. Aquela cena, enterrada havia décadas, voltou com força cruel. O corredor estreito do hospital, o cheiro ácido de limpeza, a mão da mãe fria demais, o telefone tocando tarde demais. Como você sabe disso? Perguntou, quase num sussurro. Lucas não respondeu de imediato. Seus olhos não tinham triunfo, apenas uma tristeza contida. A culpa muda de forma com o tempo, disse. Às vezes vira raiva, às vezes vira certeza demais. Carlos apoiou as mãos na mesa para não cair. Nunca falara daquilo em público, nem em privado, na verdade. Transformara a dor em discurso, em ataque, em método. Era mais fácil negar tudo do que admitir aquela ausência que nunca se perdoara. Você não tem o direito, murmurou. Isso não prova nada. Eu não vim provar nada, respondeu Lucas. Só lembrar o que o senhor passou a vida inteira tentando esquecer. O auditório estava em choque. Alguns alunos tinham lágrimas nos olhos. Outros apenas observavam, sem saber o que fazer. Ana sentiu o coração bater tão forte que mal ouvia a própria respiração. Via o professor não como autoridade, mas como um homem ferido, exposto de maneira quase cruel, embora sem agressão alguma. Carlos tentou falar novamente, mas a voz não saiu. Sentiu os olhos arderem, mas não chorou. Nunca chorava. Apenas balançou a cabeça, derrotado por algo que não podia refutar com lógica. Vá embora, disse por fim, em tom baixo. Lucas assentiu. Aproximou-se um pouco mais, sem tocar o professor. A dor que o senhor sente não é prova contra nada, disse quase em confidência. É só dor. Depois, virou-se e caminhou em direção à porta. Antes de sair, fez uma pausa breve, como se quisesse deixar algo no ar. Fugir dela não o tornou livre. Acrescentou. Só o manteve ocupado. Quando a porta se fechou, Carlos permaneceu imóvel. Pela primeira vez diante de seus alunos, não havia discurso, nem defesa, nem ataque. Apenas um homem de 50 e poucos anos, com o passado aberto diante de si como uma ferida que finalmente respirava. Ana saiu da sala em silêncio, sentindo que tinha testemunhado algo que mudaria todos eles. Carlos ficou sozinho por alguns minutos, olhando para o quadro vazio. Sabia que nada voltaria a ser como antes. Não porque tivesse perdido um debate, mas porque algo que ele enterrara com cuidado havia sido chamado pelo nome. O auditório não voltou imediatamente ao barulho habitual depois da saída de Lucas. As cadeiras rangeram devagar, como se os corpos tivessem esquecido o ritmo normal. Alguns alunos se levantaram sem dizer nada. Outros permaneceram sentados, olhando para o chão, para o quadro, para o espaço vazio perto da porta. Carlos recolheu os papéis com mãos rígidas e saiu por uma porta lateral, evitando cruzar olhares. Não houve aplausos, nem comentários altos. Apenas um silêncio espesso que acompanhou todos até o corredor. Nos dias seguintes, o episódio virou sussurro. Não houve comunicado oficial,
nem explicação institucional. A universidade seguiu seu fluxo burocrático, mas algo havia se deslocado por baixo da superfície. Carlos faltou a 2 aulas consecutivas, algo raro. Quando voltou, estava mais magro, os ombros levemente curvados, a voz menos segura. Não mencionou Lucas. Falou de textos, de autores, mas evitou desafios, evitou provocações. Os alunos perceberam. Ninguém comentou em voz alta. Foi numa dessas aulas silenciosas que algo inesperado aconteceu. Carlos falava sobre ética, tentando se manter no terreno seguro das teorias, quando percebeu um movimento estranho na fileira da frente. Um jovem segurava o peito com força, respirando com dificuldade. Alguém chamou ajuda. O burburinho começou, nervoso, confuso. Carlos parou de falar. O giz escorregou de sua mão. "Está tudo bem?" perguntou, aproximando-se. O rapaz balançou a cabeça negativamente. Chamava-se Rafael. Tinha 21 anos e frequentava aquela disciplina havia meses. Alguns sabiam que ele tinha um problema sério no coração. Comentava-se nos corredores, em tom baixo, como se falar disso pudesse piorar a situação. Rafael tentava sorrir, mas o rosto estava pálido demais. Antes que alguém corresse para chamar socorro, a porta do auditório se abriu. Lucas entrou. Não houve espanto imediato, como da primeira vez. Foi mais um reconhecimento silencioso, quase resignado. Ele caminhou até Rafael com a mesma calma de sempre, como se não estivesse entrando em uma situação de emergência, mas em uma conversa necessária. "Posso?" perguntou, olhando para o rapaz. Rafael assentiu com dificuldade. Lucas colocou as mãos sobre os ombros dele, firmes, mas leves. Não disse palavras audíveis, não fez gestos amplos. Apenas fechou os olhos por alguns segundos. O auditório inteiro parecia conter a respiração. Carlos observava à distância, dividido entre incredulidade e algo próximo do medo. Não era o tipo de cena que se encaixava em suas categorias mentais. Não havia discurso, não havia técnica reconhecível. Apenas silêncio. Depois de um tempo curto, impossível de medir direito, Lucas retirou as mãos. "Respire devagar", disse a Rafael. "Confie no que seu corpo sabe fazer." Nada visível aconteceu. Nenhuma reação teatral. Rafael continuou sentado, respirando com dificuldade por mais alguns instantes. Então, aos poucos, o rosto começou a ganhar cor. Ele inspirou fundo, uma vez, 2. Olhou em volta, confuso. "Passou", murmurou, quase surpreso. Alguém chamou a enfermaria mesmo assim. Rafael foi levado para a avaliação, andando com as próprias pernas. Lucas se afastou, como se sua parte estivesse encerrada. Carlos tentou falar, mas não encontrou palavras. Quando voltou a si, Lucas já caminhava em direção à saída. "Espere", disse o professor, quase sem perceber que falava em voz alta. Lucas parou, mas não se virou. "O senhor não precisa explicar nada", disse Carlos, sentindo um nó na garganta. "Mas isso não é razoável." Lucas virou-se lentamente. "Nem tudo que é verdadeiro cabe primeiro na razão", respondeu. "Às vezes, o corpo entende antes." E saiu. Nos dias seguintes, a história ganhou outro peso. Rafael passou por novos exames, primeiro em um hospital universitário, depois em outro, indicado por um médico desconfiado. Os resultados não se encaixavam nos anteriores. Os marcadores haviam melhorado de forma significativa. Não era a cura declarada,
Não era alta definitiva, mas era algo que nenhum dos profissionais esperava naquele estágio. Os médicos falavam em termos técnicos, em possibilidades raras, em respostas atípicas. Rafael ouvia tudo com atenção, mas lembrava-se sobretudo das mãos firmes em seus ombros e da calma inexplicável que sentira naquele momento. A notícia correu entre os alunos, depois entre funcionários, depois fora dos muros da universidade. Não como milagre, não com gritos ou manchetes, mas como estranhamento persistente. Algo tinha acontecido. Ninguém sabia bem como nomear. Carlos tentou ignorar. Disse a si mesmo que coincidências existem, que o corpo humano é complexo, que a ciência ainda não explica tudo. Ainda assim, cada explicação parecia insuficiente. Não pelo caso de Rafael em si, mas pela soma de tudo: as perguntas, as lembranças expostas, a mudança em sua própria postura, agora aquela melhora inesperada. À noite, em casa, Carlos passou a dormir mal. Sonhava com corredores longos, com relógios parados, com portas que se abriam devagar demais. Acordava cansado, mais cansado do que antes. Parou de beber por alguns dias, depois voltou, depois parou de novo. Nada parecia organizar o que se mexera dentro dele. Na universidade, algo também mudara. As aulas ficaram mais silenciosas, mas não por medo. Havia atenção. Alunos faziam perguntas que não buscavam armadilhas. Carlos, surpreendentemente, não se irritava. Às vezes dizia que não sabia. A primeira vez que fez isso, sentiu um alívio estranho, quase físico. Ana observava tudo com cuidado. Sentia que estava no meio de algo maior do que compreendia, mas não assustador. Pelo contrário, era como se um peso antigo tivesse sido retirado do ambiente. O auditório parecia mais claro, mais respirável. Até o ventilador antigo parecia menos irritante. Rafael voltou às aulas algumas semanas depois, mais disposto. Não fazia discursos, não tentava convencer ninguém. Apenas vivia com um tipo novo de atenção, como quem recebeu tempo emprestado e não quer desperdiçar. Às vezes, cruzava o olhar com Carlos e sorria. Um sorriso simples, sem cobrança. Lucas não voltou. Não houve anúncios, nem despedidas formais. Apenas deixou de aparecer. Alguns perguntaram por ele. Outros fingiram que nunca existira. Carlos, em silêncio, sentia a ausência como algo ativo, quase presente. Não era saudade comum. Era mais parecido com uma pergunta aberta que não exigia resposta imediata. O espaço havia mudado. As pessoas também. Não por imposição, nem por espetáculo, mas por algo discreto, quase invisível, que se espalhara como luz ao amanhecer. Carlos ainda não sabia o que faria com tudo aquilo, mas, pela primeira vez em muitos anos, não sentia necessidade de fugir da pergunta. A queda de Carlos não foi pública nem imediata. Não houve manchetes, nem processos administrativos. Foi algo mais lento, mais íntimo, quase invisível para quem olhava de fora. Ele continuou dando aulas, continuou assinando e-mails como professor titular, continuou chegando cedo ao campus. Mas algo essencial havia cedido por dentro, como uma estrutura antiga que, sem desabar, já não sustentava o mesmo peso. As noites tornaram-se o espaço mais difícil. Carlos sentava-se à mesa da cozinha com um copo de bebida que às vezes esquecia de levar à boca. Ficava ali, olhando a luz amarela refletir no azulejo, ouvindo o ruído distante da cidade. Não pensava em argumentos, nem em debates. Pensava em cenas soltas. O rosto da mãe no hospital, o cheiro forte de limpeza, a sensação de sempre estar chegando tarde demais. Pensava também no olhar de Lucas, que não cobrava nada, não exigia conclusão alguma.
Tentou reagir como sempre fizera. Mergulhou em leituras, retomou autores conhecidos, buscou refúgio na linguagem técnica. Mas os textos pareciam distantes, quase artificiais. Pela primeira vez, a filosofia não lhe oferecia abrigo. As palavras, antes afiadas, agora soavam ocas. Na universidade, os alunos notaram a mudança antes que ele próprio a aceitasse. Carlos passou a começar as aulas com silêncio. Não aquele silêncio estratégico, usado para impor respeito, mas um silêncio real, de quem ainda está chegando. Às vezes, ficava alguns segundos parado, observando a sala, como se estivesse vendo aquelas pessoas pela primeira vez. As perguntas começaram a surgir. Diferentes das antigas. Não eram armadilhas, nem provocações. Eram perguntas honestas, inseguras, muitas vezes mal formuladas. Carlos sentia um impulso antigo de corrigi-las, de mostrar o erro lógico, mas algo o detinha. Em vez disso, pedia que o aluno explicasse melhor. Às vezes, admitia não ter uma resposta pronta. A primeira vez que disse "não sei" em voz alta, sentiu um leve tremor nas mãos. Esperava risos, perda de autoridade. Nada disso aconteceu. Houve apenas atenção, um tipo novo de respeito, mais silencioso. Ana percebia tudo com cuidado. Sentava-se sempre no mesmo lugar, agora com o caderno azul aberto sobre a mesa. Passara a anotar mais perguntas do que respostas. Sentia-se menos pequena naquela sala. Não porque tivesse ganhado coragem repentina, mas porque o espaço parecia permitir dúvidas sem punição. Carlos começou a mudar o formato das aulas. Abandonou desafios públicos, testes provocativos. Passou a propor leituras seguidas de conversas abertas. Não buscava mais destruir posições. Queria entender por que as pessoas pensavam como pensavam. Em alguns momentos, era visível o esforço que isso lhe custava. O orgulho não desaparece facilmente. Mas havia algo mais forte do que o hábito. Uma necessidade estranha de honestidade. Fora da universidade, recusou convites para palestras. Primeiro um, depois outro. Alegava cansaço, compromissos pessoais. A verdade era que não se reconhecia mais no papel de orador implacável. Não queria mais subir em palcos para repetir certezas que já não sustentava com a mesma convicção. Alguns colegas comentaram, em tom baixo, que Carlos estava diferente. Alguns se afastaram. Outros se aproximaram, curiosos. Ele não explicava nada. Não tinha explicações organizadas. Apenas seguia, dia após dia, tentando não fugir do que sentia. Rafael voltou a frequentar as aulas com regularidade. Não falava muito sobre o que acontecera. Quando alguém perguntava, respondia com simplicidade que estava melhor, que os médicos estavam surpresos, mas cautelosos. Não atribuía nada a ninguém. Apenas vivia com uma atenção nova aos detalhes. O caminho até a universidade, o rosto das pessoas, o tempo que passava com amigos. Em uma tarde chuvosa, depois da aula, Rafael se aproximou de Carlos. Não havia multidão nem tensão. Apenas os dois, parados perto da porta. "Professor", disse o jovem, "eu só queria agradecer." Carlos franziu a testa. "A mim?" perguntou. Rafael assentiu. "O senhor poderia ter me mandado embora aquele dia. Poderia ter dito que não era assunto seu." Carlos sentiu um aperto leve no peito. "Eu não fiz nada", respondeu, quase automático. Rafael sorriu. "Fez sim. Ficou. Foi só isso." Rafael se despediu e saiu. Carlos ficou parado por alguns segundos, sentindo que aquela palavra simples carregava mais peso do que muitos livros que havia escrito. Com o passar dos meses,
algo curioso aconteceu. Alunos de outros cursos começaram a assistir às aulas de Carlos, mesmo sem matrícula. Não por fama, nem por polêmica. Diziam que ali havia espaço para pensar sem medo. Que o professor não humilhava, não ridicularizava, que escutava. Carlos percebeu que sua sala se tornara um ponto de encontro estranho. Pessoas chegavam cansadas, carregando frustrações acadêmicas, familiares, pessoais. Não buscavam respostas definitivas. Buscavam um lugar onde pudessem falar sem serem esmagadas por argumentos brilhantes demais. Ele não se via como guia, nem como exemplo. Muitas vezes, saía das aulas mais exausto do que entrara. Mas era um cansaço diferente. Um cansaço que vinha acompanhado de sentido. Em casa, começou a fazer pequenas mudanças. Abriu caixas antigas guardadas no fundo do armário. Encontrou fotos do pai, amareladas pelo tempo. Ficou longos minutos olhando para um retrato simples, tentando lembrar da voz, do jeito de andar. Não sentiu raiva, nem alívio completo. Apenas uma tristeza mais limpa, menos defensiva. Visitou o túmulo da mãe pela primeira vez em muitos anos. Não levou flores. Apenas ficou ali, em silêncio, sentindo o vento leve da tarde. Não pediu perdão em palavras. Não prometeu nada. Mas ficou. E isso, de alguma forma, pareceu suficiente. A transformação não foi linear. Houve dias em que Carlos sentiu vontade de voltar ao antigo personagem, à segurança das certezas afiadas. Houve momentos de irritação, de impaciência, de quase recaída. Mas algo sempre o trazia de volta. A lembrança de que a dureza não o tornara mais livre, apenas mais fechado. Ana, em um desses dias, criou coragem para falar após a aula. Esperou os outros saírem, aproximou-se da mesa do professor. "Posso fazer uma pergunta?" disse, com a voz baixa. Carlos assentiu, sentando-se. "O senhor ainda acredita que todas as perguntas precisam de respostas claras?" perguntou ela, escolhendo as palavras com cuidado. Carlos pensou por um momento. "Não", respondeu. "Acho que algumas perguntas existem para nos manter honestos." Ana sorriu, aliviada. Guardou o caderno azul na mochila e saiu. Carlos ficou ali, olhando para a porta fechada, sentindo algo próximo de gratidão por aquela troca simples. Lucas não voltou. Com o tempo, alguns alunos começaram a tratar sua presença como um episódio isolado, quase lendário. Outros evitavam falar dele. Carlos, porém, sentia sua ausência como uma espécie de companhia silenciosa. Não no sentido místico, mas como um marco. Um antes e um depois, que não precisava ser explicado. Ele nunca contou a ninguém tudo o que ouvira naquele dia. Nem precisava. As mudanças falavam por si. Sua aula deixara de ser um campo de batalha e se tornara um espaço de travessia. Não havia vencedores, apenas pessoas caminhando. Carlos Menezes, o homem conhecido por ridicularizar a fé, tornara-se algo difícil de rotular. Não pregava nada, não negava com agressividade. Escutava, perguntava, admitia limites. Para muitos, isso era mais desconcertante do que qualquer ataque. Sem perceber, ele se tornara um ponto de calor em um ambiente antes frio. Um lugar onde o orgulho não tinha a última palavra. E embora ainda não soubesse nomear tudo o que lhe acontecera, uma certeza discreta se firmava. Perder aquela antiga segurança fora o preço necessário para, finalmente, começar a viver de forma inteira. Os anos passaram sem anúncio. Não houve um ponto final claro para aquela transformação, apenas um alongamento natural do que começara naquela manhã quente no auditório.
Carlos envelheceu um pouco mais rápido do que esperava, cabelos mais brancos, passos menos apressados. Continuou o professor. Nunca buscou outro título para si. Mas, dentro da universidade, seu nome passou a circular de um jeito diferente. Não era mais lembrado como o homem que destruía crenças em público, nem como o polemista frio dos programas de debate. Diziam apenas que suas aulas eram estranhas, que ali ninguém saía igual. Alguns alunos saíam incomodados, outros aliviados, mas ninguém saía indiferente. Carlos nunca falava de Lucas, não contava a história como testemunho, nem como argumento. Se alguém perguntava diretamente, ele respondia com frases curtas, quase evasivas. Dizia que certas presenças não precisavam ser explicadas para terem efeito, que o importante não era o evento, mas o que se fazia depois dele. Ana terminou o curso e seguiu para o mestrado. Antes de partir, passou uma última vez pelo antigo auditório, agora vazio. Sentou-se na quinta fileira, no mesmo lugar de sempre. Abriu o caderno azul, já gasto, e sorriu ao perceber quantas perguntas ainda não tinham resposta. Pela primeira vez, isso não lhe causou medo. Rafael também seguiu em frente. Seu coração continuava exigindo cuidados, mas a vida deixara de ser apenas espera por más notícias. Formou-se, começou a trabalhar, aprendeu a caminhar com atenção. Às vezes, quando sentia o peito apertar de ansiedade, lembrava-se daquelas mãos firmes e da frase simples: confie no que seu corpo sabe fazer. Isso bastava para atravessar o momento. Carlos, por sua vez, tornou-se uma espécie de referência silenciosa. Pessoas que não tinham aula com ele apareciam para conversar. Não pediam conselhos claros, apenas falavam. Ele escutava. Não se apressava em responder. Aprender a que estar presente era muitas vezes mais transformador do que qualquer explicação bem construída. Em uma tarde comum, já perto do fim do semestre, Carlos estava na pequena cafeteria do campus. O lugar era simples, mesas gastas, cheiro constante de café forte. Sentou-se perto da janela, observando os estudantes passarem. Havia uma paz discreta naquele gesto cotidiano. Na mesa ao lado, duas funcionárias conversavam em voz baixa. Carlos não prestava atenção, até ouvir uma delas dizer, quase como comentário casual: dizem que aquele homem que apareceu aqui anos atrás, o tal Lucas, era Jesus. A palavra caiu no ar sem peso dramático. Não houve trovão, nem reação coletiva. A outra mulher deu de ombros. Vai saber. O que sei é que depois disso muita coisa mudou por aqui. Carlos sentiu algo se acomodar dentro do peito. Não surpresa, não choque. Apenas um reconhecimento tranquilo, como quando uma peça antiga finalmente encontra seu lugar. Não virou o rosto. Não interrompeu a conversa. Apenas levou a xícara à boca e tomou um gole lento de café. Não precisava confirmar nada. O nome não mudava o que já tinha acontecido. Pagou a conta e saiu. O sol da tarde iluminava o pátio de forma suave. Estudantes riam, outros reclamavam das provas, alguns caminhavam em silêncio. A vida seguia, imperfeita, barulhenta, real. Carlos caminhou devagar até o prédio das aulas. Parou um instante antes de entrar, respirou fundo e sorriu, quase imperceptível. Sabia que, no fundo, nada havia terminado. Aquela presença não fora uma visita isolada. Continuava ali, espalhada nos gestos pequenos, nas perguntas honestas, na coragem discreta de mudar. Entrou na sala, colocou os papéis sobre a mesa e esperou os alunos se acomodarem. Não havia desafio preparado. Apenas um texto simples e uma pergunta aberta. Do lado de fora,
A cidade continuava a seu ritmo. Dentro, algo silencioso permanecia. Não como lembrança distante, mas como presença constante. E enquanto Carlos observava os rostos à sua frente, compreendeu, sem precisar dizer em voz alta, que aquele homem de sandálias gastas nunca tinha ido embora. Ele apenas continuava chegando, toda vez que alguém escolhia escutar, cuidar e permanecer.